começando, hein? Fim de semana marcado por homenagens ao ex-governador Eduardo Campos e colegas da imprensa mortos da tragédia aérea em Santos. O povo invadiu as ruas no dia em que os corpos chegaram ao Recife. Mais de 150 mil pessoas participaram do velório e enterro de Eduardo Campos. Parentes, artistas, políticos, anônimos, cada um encontrou seu jeito de homenagear o líder. O PSB deve oficializar na quarta-feira o nome de Marina como candidata à presidência no lugar de Eduardo. A viúva Renata Campos, neste momento aqui no Recife, está reunida com todo o pessoal do PSB, local e nacional, tá? Eu vou trazer informações porque o Diário já está publicando, neste momento, que Renata pode ser vice na chapa de Marina. E Marina é a candidata, até o cara que era contra já ficou a favor. Isso aí não tem a dúvida. E a pesquisa Datafolha já mostra uma surpresa grande. Surpresa grande. Praticamente empatados. Marina e Aécio. Marina com 21, Aécio com 20. Só que quando faz a especulação de segundo turno, entre Marina e Dilma, dá um empate técnico. Só que do empate técnico é do erro de pesquisa. Marina ainda aparece na frente de Dilma no segundo turno. Para você ver como é que é a história de eleição, de campanha. E hoje o foco da presidência da República, desta campanha presidencial, é Pernambuco. O acidente aéreo que matou Eduardo Campos e outras 6 pessoas. Os corpos dos pernambucanos deixaram no sábado à noite a base aérea do Recife. Centenas de pessoas nas ruas prestando homenagens. Muitos ainda sem acreditar no que aconteceu. Olha no ar! Era um pouco mais das 11 horas da noite, quando o avião da Força Aérea Brasileira aterrissava no aeroporto Jaboatão dos Guararapes. A viúva Renata Campos, acompanhada dos 5 filhos, estava à espera na pista de desembarque. O primeiro caixão a sair do avião foi o de Eduardo Campos. Entre os que o carregaram até um dos carros de bombeiros estavam os filhos e o governador João Lira Neto. Uma bandeira do Brasil foi posta em cima do caixão. Em seguida, o do fotógrafo Alexandre Severo foi retirado da aeronave e colocado no segundo carro da corporação. Depois, foi a vez do assessor de imprensa Carlos Augusto, o Percol. A viúva Cecília Ramos ajudou a carregá-lo. Já o do cinegrafista Marcelo Lira foi posto em um carro de funerária. O do também assessor Pedro Valadares foi direto para Sergipe, Aracaju, onde foi sepultado. O pequeno Miguel, de apenas 6 meses de idade, também estava no aeroporto para dar o último adeus ao pai, Eduardo Campos. O cortejo então tomaria rumo e a espera já era grande em um dos retornos da Avenida Mascarenhas de Moraes. Uma pessoa fora de série, uma pessoa humilde, um pai de família assim, e a ficha não caiu ainda. Você vê uma hora dessa aqui, ó, a avenida lotada. Tu acredita que eu ainda estou pensando que eu acho que tudo isso é mentira. Prefere guardar as boas lembranças que a senhora tem dele? Aquele sorriso dele, né? O sorriso dele, aquele jeito carismático dele. Aí a gente fica guardando isso aí. Por que a senhora trouxe essa camisa preta? Eu trouxe para homenagear o que seria o nosso presidente da República. Com a perna desse jeito, mas estou aqui para prestar as últimas homenagens para o nosso Eduardo Campos. Ele era um excelente homem, uma excelente pessoa, maravilhosa. Só por isso, pelo exemplo que ele trouxe para mim de família. A de suma importância para nós seria o nosso presidente. Eu não acredito que isso aconteceu com ele, eu não acredito. Não vai existir outro igual a ele, não vai. Um homem digno mesmo de toda homenagem que o pernambucano puder fazer. Ele nunca ia desistir do Brasil e nós, pernambucanos, não vamos desistir também. Na ponte Princesa Isabel, muita gente também esperava a chegada dos corpos.
Passava das 2 da manhã, quando os carros de bombeiros estacionaram no palácio, onde foi encerrado o cortejo. Primeiro foi retirado do carro dos bombeiros o corpo de Eduardo. Depois foi a vez do caixão do assessor Percol. E então do fotógrafo Severo. Renata e os filhos ficaram ao lado do caixão de Eduardo. Junto à família estava a então candidata à vice-presidência Marina Silva, que também acompanhou o cortejo. E no velório de Eduardo Campos, gente que veio de várias partes do Brasil para agradecer, para falar do exemplo, a esperança, a coragem de Eduardo, para chorar junto à família. Políticos deixaram de lado as diferenças em nome do respeito, do reconhecimento a Eduardo. Vejam. Cartazes, bandeiras de Pernambuco e do Brasil. Emoção, muita emoção. Eu estou aqui em nome de toda a comunidade de Roda de Fogo, porque a gente, primeiramente, a Deus, segundo o avô dele e ele que chegou lá para dar a posse da terra a gente. A fila quilométrica já chegava até a Assembleia Legislativa do Estado. Rosana e Vicente viajaram 12 horas de Lagoa Grande, no sertão, e encararam horas na fila para dar o último adeus ao ex-governador Eduardo Campos, no Recife. Essa morte dele partiu o nosso coração, porque ele era a única esperança que a gente tinha pelo Brasil. Representantes do Hospital do Câncer de Pernambuco chegaram usando branco e cantando. Esse grupo veio de Nazaré da Mata para se despedir. Sentimento de luta pelas causas sociais, sentimento de valorização dos mais pobres. Tudo de bom, de família, de respeito à família, de respeito às pessoas, de estar junto sem distinguir quem é pobre, quem é rico, quem estuda, quem não estuda. Ele sempre esteve ao lado do povo pernambucano. Essa é a grande verdade e a grande lição que ele deixa pra gente. Ele era um pai pernambucano, ele era o pai de todo nordestino, de todo o povo brasileiro. Ele era um homem de garra, de coragem. Ele trabalhou muito para Pernambuco, nos ensinou muito. A gente tem o dever e a obrigação de fazer com que suas ideias se perpetuem. Eduardo sempre estava voltando o tempo dele para cuidar dos outros, para cuidar de construir um mundo melhor. Fica um grande exemplo. Nós brasileiros temos a responsabilidade de seguir esse exemplo. Independentemente do partido, ele tinha muita respeitabilidade. Eu vi declarações aqui do presidente Lula, da presidente Dilma, do presidente Geraldo Alckmin, do candidato Aécio, de Marina e de tantos outros governadores que aqui estiveram, de muito respeito e de um reconhecimento que foi uma das maiores lideranças construídas no final do século XX e no início do século XXI no Brasil. Várias outras homenagens, inclusive a missa na Praça da República. Depois, no momento derradeiro, 20 minutos de fogos, né? E sempre os gritos de Eduardo Guerreiro, do povo brasileiro. O adeus ao ex-governador Eduardo Campos. A missa na Praça da República contou com a presença de artistas que entoaram as canções preferidas do casal Eduardo e Renata Campos. Vejam. Os 5 filhos e a esposa Renata Campos, além da mãe Ana Arraes, ficaram todo o tempo ao lado do caixão. A presidente Dilma Rousseff chegou acompanhada do ex-presidente Lula, pouco antes do início da missa. Houve manifestação. Vários cartazes, centenas de coroas de flores, inclusive de outros países como Canadá e Venezuela, mostravam o respeito por Eduardo Campos e o carinho. Eu acredito numa providência divina, o acaso não existe, e eu acho que isso vai ser revertido para a continuidade dos desejos, dos sonhos de Eduardo Campos. É hora de arrumar o coração e seguir em frente. Uma visão nova de política e
e o carisma todo dele faria certamente ele ser o presidente do Brasil. Com participação dos filhos nas leituras de passagens bíblicas, Renata Campos se mostrou triste, mas serena durante a maior parte do tempo. Este grupo, participante do programa Atitude do Governo do Estado, fez questão de dar o último adeus e agradecer a iniciativa do ex-governador em dar assistência aos usuários de drogas. Artistas como Petrúcio Amorim e Alceu Valença entoaram músicas que marcaram a vida de Eduardo e Renata. Um dos momentos mais emocionantes foi quando os artistas dedicaram Ai Que Saudade de Você para Renata Campos, canção que Eduardo costumava cantar para a esposa. Por volta das 4h30 da tarde, o caixão de Eduardo Campos, levado pelos filhos e Renata, deixou o palácio em um caminhão do Corpo de Bombeiros para o cemitério de Santo Amaro. Emoção do sepultamento. O cemitério de Santo Amaro lotado. A viúva, os filhos, mais uma vez demonstrando força e serenidade. Vejam. O cortejo levando o corpo de Eduardo Campos chegou por volta das 6h30 da noite no cemitério de Santo Amaro. Lá, uma multidão já o aguardava. Bandeiras, cartazes, camisas demonstravam o carinho do povo pernambucano, que não escondia a tristeza pela tragédia. Estou sem acreditar no que aconteceu, né? Uma boa pessoa que tem 5 filhos, Todinho tem a esposa dele, e todo mundo fica triste. Nós tá todo mundo sem palavras para poder falar. Ele era uma pessoa admirável, uma pessoa sincera e humilde. Ele não morreu, ele adormeceu. Para Deus, Jesus espera por ele. 4 dos 5 filhos de Eduardo se despediram do pai com um último beijo. Neste momento, Renata Campos pareceu não conter a emoção. Abraçada e sempre unida, a família deu adeus sob uma chuva de rosas. Foi ao som de gritos emocionados. As nossas equipes acompanharam também as despedidas aos nossos colegas da imprensa. O corpo do fotógrafo Alexandre Severo foi cremado no cemitério Morada da Paz, mesmo local do sepultamento do cinegrafista Marcelo Lira. O assessor de Eduardo, o Percol, ele recebeu uma homenagem de amigos e da viúva no cemitério de Santo Amaro. Olha no ar. Tristeza, emoção e saudade. Foram esses os sentimentos dos amigos e familiares do assessor de imprensa de Eduardo Campos, Carlos Percol, de 36 anos. A viúva de Percol, Cecília Ramos, falou emocionada. Eu sempre dizia para ele que ele estava testemunhando que ele podia contar com um filho nosso. E aí ele postou uma foto. Eu só tenho a agradecer a chance de poder testemunhar tudo isso de perto. Porque ele era o sombra do chefe, do amigo. E eu queria que a gente se lembrasse dele assim, sorrindo. Nunca via ele reclamar de nada. E meu amor, você estava testemunhando o nosso computador está registrado no coração da mente. A nossa aliança não destruiu tudo, mas não destruiu a nossa aliança. E eu te amo.
Obrigada a todo mundo, porque a gente, é tanto carinho que abraça, que parece remédio. Alguns amigos estampavam a foto dele na camisa. Outros vestiram as cores do esporte, Clube do Coração de Percol. A última frase postada por ele numa rede social foi eternizada pela família. Já no cemitério de Paulista, amigos e parentes se despediram do fotógrafo Alexandre Severo e do cinegrafista Marcelo Lira. O corpo de Severo foi cremado em uma das capelas. Já os filhos de Marcelo registraram uma mensagem de despedida. As outras vítimas também foram enterradas neste domingo. O corpo do ex-deputado federal, Pedrinho Valadares, foi sepultado em Aracaju. Já o corpo do piloto Marcos Martins foi enterrado no cemitério municipal de Maringá, no norte do Paraná. E o corpo do copiloto Geraldo Magela Barbosa foi enterrado em Governador Valadares, no leste de Minas. Esse momento foi um dos mais emocionantes do sepultamento de Eduardo Campos. Aí é Eduardo Campos, né? Neste momento estão exibindo vídeos na reunião do PSB, que deve definir Marina como candidata à presidência e a candidatura a vice. Cadê? Vamos ver. O prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Eu quero falar depois desse vídeo, é um negócio difícil, mas o que Eduardo Campos sempre nos ensinou foi que o melhor desafio é o mais difícil. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando, abraçando e homenageando essa mulher, exemplo. Essa mulher que está nos lembrando, ela está nos lembrando aqui aquilo que o nosso grande líder, Eduardo Campos, nos ensinou todos os dias da sua vida. Presta atenção, nós estamos aí transmitindo. Inicialmente, ô Fabíola Braille, eles não iam deixar a imprensa. Nós já entramos com o nosso link, não vai? Estamos lá com o nosso link, acompanhando tudo. Pronto, tá aí, ó. É Geraldo Júlio, prefeito do Recife, o governador João Lira, atrás Renata Campos. Jogadores do esporte também prestaram homenagem a Eduardo Campos. Mesmo sendo torcedor do Náutico, o presidenciável Eduardo Campos foi lembrado no jogo de ontem na Ilha do Retiro, contra o Atlético Paranaense. Os atletas usaram uma camisa com a hashtag Eduardo Eterno. Cronistas esportivos também prestaram suas homenagens, fazendo um círculo no meio-campo, e também vários torcedores levaram cartazes ao estádio. Lembrando que fizeram homenagem também ao Percol, o Carlos Percol, jornalista que acompanhava Eduardo, que também faleceu, né, e que ele era esporte doente, né? Esporte doente. Não vamos desistir do Brasil. Virou slogan, né? Virou slogan. Atenção, neste momento, lá no PSB, Renata Campos está falando. Ó. Tantos momentos ao lado de Dudu, quando ele pediu para marcar essa reunião. Depois da tragédia, Silene me perguntou, e agora? Eu disse, mantenha tudo como ele queria. Como participei a vida toda de campanhas, não será diferente nessa. Pelo contrário, tenho a sensação que tenho que participar por dois. Isso aí. E aí vim
porque sei da vontade dele e da importância de eleger Paulo, Raul e Fernando. E todo esse filho. A gente comentava sempre. Depois de todos esses anos, de tanto trabalho, de tantas coisas feitas, de tantas transformações, sabendo que muita coisa ainda precisa ser feita, outras consolidadas, a gente pensava, precisamos garantir essa vitória, pois só assim é possível ver esse sonho ir adiante. Acho que só depende de nós. Estou aqui com Duda, João, Pedro, José e Miguel, para dizer, Paulo, Raul e Fernando, contem com a gente. Pode parecer que o nosso maior guerreiro não está na luta, mas seus sonhos estarão sempre vivos em nós. Fica tranquilo, Dudu. Teremos a sua coragem para mudar o Brasil. Muito bem! Não desistiremos do Brasil. É aqui que cuidaremos dos nossos filhos. Um beijo grande.